E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula de relatividade restrita. Essa é a aula número 7, tá? Começam nas minhas notas de aula, página 222. Legal? Então tá bom. Eu espero que vocês possam acompanhar essa aula tanto no vídeo como no áudio, né? Eu acho que agora ficou um pouquinho mais complexo, porque às vezes eu faço algumas referências ao que eu estou mostrando na tela e por aí vai. Mas de novo, né? O áudio já é alguma coisa, então se você quiser só ouvir o áudio, fique à vontade para poder fazer isso, legal? Então tá, pessoal, olha só. No final da aula passada, eu terminei a aula mostrando para vocês, né, aquele finalzinho de relatividade restrita clássica, que foi o seguinte, mostrar como que a energia e o momento eram tratados nessa área relativística, certo? Então eu mostrei para vocês como que é a energia relativística e como que é o momento relativístico associado a uma partícula com uma certa massa, né, que se move no espaço-tempo aí. Legal? Então o que a gente viu? A gente viu o momento, viu a energia, a gente viu a quadrivelocidade, a gente viu o quadrimomento, discutiu algumas coisas associadas àquilo e com aquilo a gente finalizou essa parte de relatividade, tá? Agora, eu quero voltar a esse papo de relatividade pelo seguinte, né? Nessas últimas 3 aulas que eu vou seguir aqui, o que ocorre é que, lembram que o artigo de Einstein de 1905, né? Daquele ano miraculoso de Einstein, que ele publicou 4 artigos fundamentais, no artigo dele, o nome do artigo dele era sobre eletrodinâmica dos corpos em movimento, né? Eletrodinâmica, então, campo eletromagnético de corpos que se movem. Então, toda a discussão na época era exatamente essa, era discutir, né, como que a gente conseguiria rearranjar as equações de Maxwell ou a relatividade de Galileu, né, numa nova relatividade, novas equações de transformação, para poder compreender o próprio eletromagnetismo, certo? Então, eu vou voltar na discussão a partir da aula de hoje, nas últimas 3 aulas, com relação às transformações dos campos eletromagnéticos entre referenciais, né? Então, o que a gente viu até agora foi como se transformam as coordenadas, né? Coordenadas x, y, z e o tempo, como tratar energia, como tratar momento, como tratar velocidade. Agora eu vou voltar para tratar do campo eletromagnético. Legal? Vamos lá, vamos tentar fazer com que isso faça sentido. Tudo bem? Então, voltando aqui. Então, logo aqui em cima eu tenho, né, essas notações aqui para vocês poderem ficar vendo, né, o que eu estou mostrando e por aí vai. E eu vou também ficar mostrando o meu ponteiro aqui na página. Legal? Então, olha só. Isso aqui está nas minhas notas, né? Então você pode pegar lá e ler devagar o que está escrito aqui. Eu fiz só uma introdução bem rápida da relatividade, né? Não sou nenhum historiador de história da física, então eu não sei em detalhes a história de como tudo isso se processa, não tive tempo, tá? A gente, mesmo, não dá tempo da gente poder entrar em detalhes na parte histórica de como a própria física se desenvolveu. Então eu estou dando aqui o básico, né, que é o básico, inclusive, que eu também sei, certo? Depois eu talvez tenha que fazer, sei lá, algum tipo de videoaula ou podcast convidando alguém que entende mais de história da física do que eu. Vou fazer isso no futuro, tá? Então, o que é importante aqui, né, o que eu quero comentar de agora em diante, é sobre esse artigo de 1905 de Einstein, né, que ele publicou no Annalen der Physik, e o título original em alemão, né, é Zur Elektrodynamik bewegter Körper, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Então, a ideia era compreender como esses processos de transformação do campo elétrico entre referenciais funcionava, né, se encaixava com a relatividade, e Einstein precisou mudar a relatividade, né, na época para isso, criar a relatividade, né? Digo, mudar a relatividade clássica de Galileu. Então vamos lá. Bom, vou deixar para vocês lerem isso daqui depois com cuidado, tem pouca coisa aí, mas a ideia é isso, é como eu vou discutir a transformação do campo elétrico e do campo magnético entre referenciais iniciais com movimento relativo entre eles, com o boost, né? Lembra que o boost é esse movimento relativo entre os campos, entre os referenciais. Nessa seção 9.1, o que eu faço aqui é uma rápida revisão, né, do que vocês já viram isso em detalhes em Física 3, bastante, né?
Se vocês não lembram ou se não viram dessa forma, do jeito que está resumido aqui, voltem nas minhas notas de aula de Física 3, que também estão no meu site, tá? Você pode baixar lá as notas e verificar essas soluções. Lá também tem o áudio de todas as aulas de Física 3, para poder relembrar como é que a gente discute a criação, né? A própria definição do campo elétrico. Então o que eu tenho aqui como exemplo, né? Eu tenho uma carga Q positiva, Qzona aqui, uma carga menos Q negativa. E o que a gente sabe? A gente sabe que tem uma força, que é a força elétrica entre essas duas cargas. Eu tenho aqui agora essas linhas do campo elétrico, então a definição de que uma carga elétrica ela funciona como uma fonte de campo elétrico, né? E a definição aqui mais comum de campo elétrico é o limite da força elétrica sobre uma carga de prova Q, né? Quando Q tende a zero, né? Então uma ideia toda aqui é a seguinte: o campo elétrico ele é uma entidade física que existe, né, fisicamente, realmente no nosso espaço-tempo aqui, né, no nosso universo. Ele independe de uma carga de prova. Então, se eu tenho ou não uma carga de prova aqui, uma carga fonte, ela cria em todo o espaço esse campo elétrico, certo? Pela lei de Coulomb, a relação da força elétrica dada, né, por essa equaçãozinha aqui no sistema internacional, Q sobre 4πε0, né, produto das cargas tem uma constante aqui, dividido pela distância ao quadrado, e aponta, gravem bem, para onde aponta essa força? Ela aponta na direção para fora, né, ou na linha de ação das duas cargas. O campo elétrico também vai estar apontando, né, no sentido, né, saindo ou entrando, nesse caso aqui, se a carga for positiva ou negativa, nessa mesma linha de ação, tá? Então a lei de Coulomb, ela me dá a definição da própria força elétrica e, consequentemente, do campo elétrico. O que eu tenho aqui eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho um corpo carregado, com alguma quantidade de carga aí, e essa distribuição é uma distribuição contínua de cargas agora, né, no espaço tridimensional. Então está aqui x, y e z, x, y e z, tá certo, né? Lembrando na regra da mão direita para isso daqui. E um elemento de volume dV tem uma quantidade de carga que é dq vezes ρdV, né? Ρ é a densidade volumétrica de carga, e ela cria, né, em qualquer ponto do espaço aqui, um elemento dE devido a essa carga dq no elemento de volume dV, uma certa quantidade de campo elétrico dE, que é dado aqui de novo pela lei de Coulomb, que vem daqui, né? Se eu quero descobrir quanto é o campo elétrico nesse ponto criado por toda a distribuição, eu tenho que integrar no volume todo. Então está aqui, esse é o campo elétrico. É claro que esse campo elétrico depende da posição, né? Então na posição x, y ou z, aqui vai ser um campo elétrico, aqui vai ser outro, porque agora, né, eu vou ter linhas de campo e um campo em cada ponto do espaço, que vai ser diferente dado por essa solução aqui, tá? De novo, isso aqui é só uma revisão, porque vocês já viram isso, né? Só estou relembrando rapidamente essas definições aqui, tá? Bom, então essa é a fonte de campo elétrico, certo? O que é fonte de campo elétrico? Uma carga elétrica. Uma carga elétrica é uma fonte de campo elétrico. Legal? Primeira coisa. Outra coisa que acontece agora é a seguinte, né? Se eu tiver uma carga elétrica aqui e sobre essa carga elétrica não tem nenhuma força, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não tenho, né, um campo elétrico em cima dessa carga. Eu não tenho uma fonte de campo elétrico. Porque se eu tivesse uma fonte de campo elétrico em algum lugar, em cima dessa carga aqui, eu teria uma força elétrica, né? Se isso não acontece, é porque eu não tenho campo elétrico. Agora, olha só que interessante. Se essa carga elétrica aqui ela começa a se movimentar, né, sai do repouso, tem uma certa velocidade, daí sim eu começo a observar uma força em cima dessa carga, né? A gente definiu essa força em cima de uma carga elétrica em movimento como força magnética. E essa é a própria definição do nascimento do campo magnético.
né? Então, se é uma carga em movimento com certa velocidade v, está sob a ação de uma força, essa força a gente chamou de força magnética, né? E a gente definiu em cima dessa força, da mesma maneira que se define campo elétrico, um campo magnético. Legal? Parece que estou indo meio rápido, até perdi já o ar aqui. Tá bom? Eu sei que o negócio aqui é meio rápido, mas vamos tentar gerenciar, certo? Então tá, pessoal, olha só. Então agora, né, se eu tiver... Bom, voltando, né, o que é fonte de campo magnético? Também, já estudamos isso em Física 3. Fonte de campo magnético é corrente elétrica, basicamente, né? Corrente elétrica é o quê? Corrente elétrica é carga elétrica em movimento. Olha só o que eu estou dizendo. Corrente elétrica, que é fonte de campo magnético, é carga elétrica em movimento. Olha só que interessante. Carga elétrica em movimento, né? Veja, movimento com relação ao quê? Relatividade. Então, nasce daí já essa ideia de que existe um processo relativístico atrás disso. Porque se aquela carga não tivesse em movimento com relação a mim, eu não veria campo magnético, né? Eu veria campo elétrico, que é o que uma carga cria. Tá? Uma outra pergunta que a gente pode tentar fazer agora, e que não foi feito isso em Física 3, poderia fazer, mas não sei se foi feito, que é a seguinte: uma carga elétrica parada, ela cria campo elétrico, beleza. Uma carga elétrica em movimento também cria campo elétrico? Cria. E por que ela não criaria campo elétrico? Só que a gente não estudou isso, né? E não estudou isso por razões que não eram tão óbvias, mas agora são. É porque o campo elétrico criado por uma carga em movimento, ela é mais complexa da gente poder calcular, certo? Mas a gente vai fazer aqui no final dessa aula. Então, para resumir, né, se eu tenho uma região em que tem campo elétrico e campo magnético, uma força resultante em cima de uma carga elétrica em movimento é dada pela composição das duas forças, da força elétrica e da força magnética. Essa composição gera, né, esse fator aí, que é Q vezes E mais V, produto vetorial com B. Né? Lembrando que a força magnética depende do produto vetorial entre a velocidade da carga e o campo magnético. E essa expressão é a chamada de força de Lorentz, né? Então, é a expressão completa da força de Lorentz. Tá? E aqui também, para relembrar, né? Voltando aqui, para relembrar como que é o cálculo do campo magnético criado por uma fonte que é uma corrente elétrica, aqui eu tenho um espaço tridimensional, x, y e z. Aqui eu tenho um fio condutor que eu liguei numa bateria e por onde passa uma corrente elétrica I. Né? O campo magnético em qualquer ponto do espaço, né, ele é dado pela lei de Biot-Savart, que está aqui. Ó, dB vetor é igual a μ0 sobre 4π, uma constante no sistema internacional, né, vezes corrente I, produto vetorial entre dl, que é o elemento de linha aqui, dl. Lembrando que dl aqui, ele sempre aponta na direção da corrente, dl. Produto vetorial com r menos r', aqui ó, r menos r', esse vetor que liga a fonte até o ponto, dividido por r menos r', que é essa distância aqui, ao cubo. Né? Ao cubo. Essa relação, veja, aqui está vetora, r menos r'. Se eu dividir r menos r' por uma desses módulos, eu vou ter um versor, que é para onde aponta o campo magnético, né, que é o resultado desse produto vetorial. E aqui eu vou ter r menos r', que é esse comprimento aqui ao quadrado. Então, a lei de Biot-Savart também tem uma dependência quadrática com a distância da fonte. Né? Bom, parece a lei de Gauss aqui, né? A lei de Coulomb. Bom, relembrado isso, né? Então eu sei que carga elétrica é fonte de campo elétrico e corrente elétrica é fonte de campo magnético. Eu sei calcular o campo elétrico usando a lei de Coulomb e sei calcular o campo magnético usando a lei de Biot-Savart. E eu posso resolver isso para qualquer geometria, inclusive, né? Se eu não sei resolver analiticamente, resolver na mão, eu posso resolver no computador. Posso pegar essa equação, botar no computador, discretizar, fazer a integral numérica e resolver o problema.
Então não há dificuldade nisso, né? Se vai demorar para resolver, tá aí. O computador está aí para isso, né? A gente criou o computador para fazer o cálculo para a gente precisar ficar fazendo na mão, tá? Então beleza, isso a gente já sabe. Agora, né, aqui nessa parte eu quero tocar num assunto que é um assunto espinhoso. Não é um assunto espinhoso porque tá errado, é um assunto espinhoso, nem porque há divergências com relação a isso. É um assunto espinhoso porque eu não vou provar o que eu vou dizer agora, porque para provar a gente precisaria fazer uma integral em 4 dimensões, que não é tão trivial de fazer, mas dá para ser feita, né? A gente faz isso em Teoria Eletromagnética 2. Então eu vou deixar para quem vai continuar no curso lá para o final. Eu vou provar usando um argumento físico, experimental, real, que a gente pode... Não é nem um experimento mental, é um experimento real mesmo que a gente pode fazer aqui no laboratório, né? Que é o seguinte, ó. Essa seção ela trata da invariância da carga elétrica entre referenciais inerciais. O que eu estou dizendo? Eu estou afirmando com isso que carga elétrica no referencial, ou seja, eu tenho 1 coulomb, né, nesse corpo aqui, eu tenho 1 coulomb de carga elétrica. 1 coulomb, carga elétrica é quantizada, eu tenho uma certa quantidade de carga elétrica. Se essa bolinha carregada com 1 coulomb de carga elétrica estiver passando na minha frente com uma certa velocidade, em qualquer direção, né? A pergunta é, quanto de carga elétrica ela vai ter no meu referencial? Tá? E a resposta e a afirmação que eu estou dizendo ali é que a carga elétrica é a mesma. Né? Se no referencial parado eu meço o quê? No referencial em movimento, eu também vou medir Q nessa bolinha aqui, né? Nessa bolinha carregada com uma certa quantidade de carga elétrica. Tá? Isso que eu estou afirmando. Como é que eu provo isso? Vamos fazer um exemplo. Né? O exemplo que eu dou aqui, que está logo aqui, eu tenho uma versão extremamente simplificada de um átomo de hidrogênio. O que é um átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio ele tem um núcleo, né, que é o próton. E em volta do núcleo eu tenho, orbitando esse próton, um elétron. Né? Qual que é a carga do próton? É uma carga positiva, que é igual a uma unidade de carga, que é a mesma da carga do elétron. Então, o próton tem uma carga positiva, que é a carga do elétron, 1,602 × 10 a menos 19 coulombs no sistema internacional. E eu tenho a carga do elétron. Né? Então, e os dois estão ligados. Certo? Bom, quanto que é a carga total desses dois? Olha, eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui. Quer dizer que a carga total dos dois é 0. Certo? Soma. Né? Daí o que eu faço? Eu pego essa... Como é que eu sei que essa carga é 0? Né? Que a carga total desse átomo de hidrogênio é nula. Eu coloco esse átomo de hidrogênio no meio de um campo elétrico. Pego um capacitor, aplico um campo elétrico, ligo numa bateria, crio um campo elétrico aqui no meio, né? E coloco aqui o meu átomo de hidrogênio. O que vai acontecer? Olha, o átomo de hidrogênio ele vai polarizar, né? Ou seja, o próton vai se deslocar um pouquinho e vai ficar mais na direção do campo elétrico e o elétron vai na outra direção, né? Só que é isso que vai acontecer, vai ter uma polarização, né? Esse hidrogênio vai se movimentar para lá ou para cá? Não vai por quê? Porque a força elétrica resultante em cima do hidrogênio é nula, né? Porque a carga total é nula, então não vai ter nada acontecendo, tá? Beleza. Daí olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora e vou utilizar um outro tipo de átomo de hidrogênio, que é o deutério. O que é o deutério, que é o hidrogênio pesado? Ele tem no núcleo, né, um próton mais um nêutron. Né? O nêutron ele tem carga elétrica nula, então a única carga que eu tenho ali, no final das contas, é a carga do próton. Só que agora, olha o que está acontecendo. Para que eu tenha um próton e um nêutron juntos no núcleo, né, eles estão ligados. Né? O que quer dizer que está ligado? Quer dizer que um está orbitando o outro. Certo? E a gente já sabe, já discutiu isso, tanto em Física 3, acho que no começo das aulas de Física 4 eu não discuti isso, falei alguma coisa, é que a força necessária para manter, né, um dos núcleos juntos é a força nuclear forte. Né? O
que funciona a muito poucas distâncias. Então, a distâncias baixas, essas forças começam a atuar. Então, a ideia, né, é que para manter esse próton e esse núcleo juntos, a força que liga eles tem que ser da ordem de 10 a 6 elétron-volts, que é uma energia bastante alta, né? O que quer dizer que essa energia cinética que mantém eles juntos em órbita, em torno do outro, é muito alta. Se a gente transforma isso, né, numa conta rápida em energia cinética, você vai perceber que a velocidade, né, dessas órbitas nucleares, elas têm que ser muito altas. Velocidades altas, eu digo altas, próximas da velocidade da luz, né? O que não é verdade, tá? Eu estou fazendo uma exceção aqui, Estou aumentando um pouquinho essas velocidades. Mas enfim, é alguma velocidade, né? Daí a pergunta é a seguinte, olha, se agora no núcleo eu tenho um próton que está se movimentando lá no núcleo com uma certa velocidade, será que o elétron que está orbitando esse deutério, ele vai, né, ver isso? Né? Ele vai detectar essa mudança, né, da carga elétrica nuclear? Aí você pode fazer o experimento. Agora você pega a tua placa de capacitor e coloca entre as placas o teu deutério e analisa o que acontece. E o resultado é exatamente o que acontece com o hidrogênio, ou seja, uma polarização do deutério, né, mas uma força resultante nula. Certo? Então, com isso, né, eu acho que eu não provei, né, mas eu estou dando um argumento de que não há variações de carga elétricas entre referenciais. Então, se a carga elétrica está parada aqui na minha frente, nessa bolinha aqui, esse elétron aqui, ele tem carga elétrica que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Se ele estiver passando aqui na minha frente com uma certa velocidade, bem rápido que seja, né? Se eu for medir quanto vale essa carga elétrica, eu vou medir quanto? Vou medir que é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Essa informação ela é fundamental para que eu consiga mostrar para vocês aqui como que essas relações de transformações relativísticas do campo elétrico e do campo magnético funcionam. Tá? É isso. Por quê? Porque eu vou fazer isso de maneira manual. Né? Eu não vou usar as equações de transformação de Lorentz para chegar nessas soluções. Eu poderia fazer isso se a gente soubesse como tratar as equações de Lorentz de transformação no campo eletromagnético. Né? Só que a gente não sabe fazer isso. A gente sabe aplicar as leis de transformação para um quadrivetor. Isso é fácil, né? Que a gente viu. Agora, o problema é que o campo eletromagnético não é um quadrivetor. Né? O campo eletromagnético não é nenhum vetor no nosso referencial aqui. Né? Bom, ele é para a gente que está aqui no dia a dia, mas ele não é fisicamente. Tá? Vou mostrar para vocês como isso vai funcionar. Tá? Então é isso. Então a maneira com que eu vou mostrar para vocês essa transformação relativística é usando um experimento mental. Tá? E eu vou usar esse experimento por quê? Né? Porque eu não sei fazer a maneira, o formalismo mais completo disso. Né? Então veja, eu conheço a transformação de quadrivetores, que foi o que a gente estudou, né, nas aulas anteriores ali. Então, um quadrivetor ele vai se transformar. Esse quadrivetor pode ser um quadrivetor de posição, que é o xmi, pode ser um quadrivetor de velocidade, uma quadrivelocidade, pode ser um quadrivetor de momento, um quadrimomento, pode até ser um quadrivetor de aceleração, uma quadriaceleração, que a gente também não viu, certo? Porque isso é mais avançado e vai ficar para a teoria eletromagnética. Mas todos os quadrivetores, tudo que é uma grandeza quadrivetorial, ela pode se transformar dessa forma, tá aqui, tá? O que ocorre é que o campo elétrico e o campo magnético não são nem vetores, né? E nem quadrivetores, eles são tensores de rank 2, né? Então, isso aqui, ó, esse F mini, isso sim é a representação de um campo eletromagnético. Esse F mini é um tensor de rank 2 e ele tem, portanto, 16 componentes. Então, quando a gente acha que um vetorzinho E tem 3 componentes, e um vetorzinho B tem 3 componentes, Bx, By, Bz, Ex, Ey, Ez, isso não está nada completo, né?
Se a gente faz algum tipo de experimento aqui no nosso referencial, isso até funciona, né? Mas quando eu trato isso de transformação relativística, o campo não se transforma da mesma forma que quadrivetores ou como vetores. Eles se transformam como tensores, tá? E essa transformação é uma transformação de como um tensor de rank 2 se transforma entre dois referenciais, que a gente não vai ver aqui. Então, o que eu vou fazer para vocês é utilizar o experimento mental, tá? Então, vamos tentar gravar na nossa cabeça como é esse experimento mental. E vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Esse no meu Gedanken Experiment aqui, meu experimento mental, né? Eu tenho duas placas carregadas, tem uma placa, e essas placas, considere essas placas como placas infinitas, certo? Elas se espalham, nesse caso aí, são placas paralelas ao plano XY, paralela horizontal, vamos dizer que é paralela horizontal. Então elas se espalham no espaço, tá? Tenho duas placas, separadas por uma distância d entre elas, está aqui, né? Eu estou separando um pedacinho dessa placa infinita, um pedacinho que tem a comprimento L, ou seja, quadrada, com uma certa carga Q aqui, né? Bom, eu carreguei essa placa de cima com uma carga negativa e a placa de baixo com uma carga positiva. O que faz com que eu tenha uma densidade superficial de carga em cima, que é negativa e vale menos sigma. E embaixo tem uma densidade superficial de carga positiva que vale mais sigma. Lembrando que sigma, densidade superficial de carga, é a carga dividido pela área, né? Quanto que é a nossa área? Olha, a nossa área aqui é L vezes L, L quadrado, certo? Não é para ter problema aí. Eu estou chamando esse referencial aqui, que é o referencial em que as cargas estão paradas, né? Você pode até chamar de referencial próprio das placas ou das cargas, como referencial F. Referencial de repouso das placas, tá? Beleza. Daí eu faço algumas considerações aqui do lado. Olha, as placas são paralelas, carregadas, cada uma com sua densidade de carga respectiva, né? A pergunta primeira aqui é: qual o campo elétrico no referencial, nesse referencial F? É fácil, né? A gente já aprendeu isso, né? Que o campo elétrico entre duas placas paralelas, ela vale sigma sobre ε0. Você pode usar a lei de Gauss para calcular isso, você pode usar a lei de Coulomb para calcular isso. A gente já calculou isso, tá? Vale sigma sobre ε0. Agora, se eu tenho um observador, tá, que se move com velocidade v para a esquerda, o que é esquerda aqui? Esquerda é na direção negativa de x. Vamos dizer que x é para cá, direita, esquerda é para cá, né? Menos x. Quanto é o valor medido do campo elétrico nesse referencial desse novo observador? Então essa é a pergunta que eu quero fazer e é a pergunta que eu quero responder agora, né? Então, nesse primeiro experimento, olha o que está acontecendo. O campo elétrico é criado entre as placas e ele está apontando para cima, né? E o observador está vindo para cá na direção x. Então, veja que a direção do campo, onde o campo existe, e do observador, elas são direções ortogonais, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente pode tirar daqui já rapidamente, né? Vamos lá. Então, eu vou resolver esse problema. Aqui eu desenhei, né, para ficar um pouco mais fácil da gente ver, eu tenho o referencial F com as duas placas, né? Então, tipo, eu estou vendo só aqui, lá eu desenhei em 3D aqui um pouco antes, né? 3D mais ou menos, né? E agora só estou vendo um corte dele, né? Eu não estou vendo o que está acontecendo na direção Z, porque na direção Z eu fiz o corte, né? Então, nesse corte eu tenho as placas, que tem comprimento L na direção X, mas tem comprimento L na direção Z também, né? Carregadas aqui com menos sigma, mais sigma, campo elétrico criado, que é um campo elétrico que vale sigma sobre ε0, certo? A gente sabe isso. A separação aqui é D, mas esse campo elétrico ele independe da separação entre as placas, né? E aqui, olha só, aqui está o meu referencial, que é o referencial F', que está andando para a esquerda com velocidade v, né? Referencial F', y', x' indo para cá com velocidade v, tá? Então, no referencial F, o campo elétrico é esse, sigma sobre ε0. Aqui faltou um J versor, tá? Do ponto de vista do referencial F', que campo a gente está vendo? Olha só, do ponto de vista do referencial F', essas placas que estão em movimento, relatividade, e essas placas estão se movimentando para a direita
com velocidade v. Tá aqui, ó. Tá? Legal. Agora, olha só que interessante. E é a pergunta que eu faço aqui, ó. Como a fonte de campo elétrico se modifica? Porque todo o objetivo aqui é a gente descobrir como as fontes se modificam entre um referencial e outro, né? Essa não é uma tarefa tão trivial assim de fazer a todo momento, então vamos ir com cuidado, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha fonte de campo elétrico, que antes era sigma e agora é sigma', ela vai se transformar. E por quê? Porque a carga elétrica naquele pedaço de placa era o mesmo, né? Vale Q. Mas a área vai se transformar. Olha só, por que vai se transformar? Porque o comprimento da placa na direção do boost contrai. Lembra? Contração de Fitzgerald-Lorentz. E tá aqui, ó, L', que vai ser L sobre gama, vai ser contraído por um fator gama. Se a área diminui, lembra que o comprimento na direção Z não varia, né? Tá aqui, ó. O comprimento na direção Z não muda, mas o comprimento na direção L' muda. Isso quer dizer que a área, né? A área vai valer L ao quadrado sobre gama, ela vai diminuir por um fator gama. Se a área diminui por um fator gama, a densidade aumenta por um fator gama, né? Porque a área diminui, a densidade aumenta. Tá aqui. Então, sigma' vale sigma gama, né? Sigma' vale sigma gama, aumenta. Então, o meu novo campo elétrico vale y, vale EY', gama EY. Ou seja, olha só que interessante. A componente do campo elétrico na direção ortogonal ao boost, ela aumenta por um fator gama. E o que é gama? Gama é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta quadrado, onde beta vale V sobre C. Que V? Esse V aqui é o V da velocidade relativa entre os referenciais. Certo? Então essa é a análise que a gente vai fazer. É como os campos se transformam. Tá? Legal. Então a primeira informação que eu tenho aqui é que se o campo elétrico estiver na direção ortogonal ao boost, ele vai ser aumentado, não diminuído, né, por um fator gama. Beleza? Agora a outra pergunta que eu tenho que responder é: e o que acontece com o campo elétrico se esse campo elétrico ele aponta na direção paralela ao boost? Nesse caso nosso aqui, se o campo elétrico estiver na direção X, né, tanto para lá como para cá, não importa. O que acontece com esse campo elétrico na direção paralela ao boost? E essa é a pergunta que eu quero responder nesse próximo experimento mental, nesse próximo Gendanken Experiment. Legal? Então, olha só. Nesse experimento mental, eu peguei aquelas placas e eu coloquei as placas agora na vertical, né? Ou seja, são paralelas ao plano YZ nesse meu desenho. E tá a mesma coisa ali, tem a mesma quantidade de carga, tem sigma menos aqui, sigma mais ali, as placas estão paradas, certo? Nesse referencial que é o referencial F. E o meu referencial F' também, ele está indo para a esquerda na direção X, negativa, com velocidade V, mesma coisa, tá? Nesse referencial F, quanto que vale o campo elétrico? Olha, o campo elétrico não tem componente na direção Y, não tem componente na direção Z, só tem componente na direção X. E vale quanto? Vale sigma sobre ε0. E independe, de novo, da separação D. Lembrem disso, né? Legal. Agora, né, veja que para o referencial F', o que vai mudar? Vai mudar a fonte? Vai mudar o quê? A única coisa que vai mudar, eu vou deixar para vocês, né, destrincharem um pouco mais isso em casa, é a distância D entre as placas. Essa distância vai diminuir, né? Ela vai ser D sobre gama. Tá? Agora, a distância L, que é o comprimento, né, lateral das placas, ela não muda. Por quê? Porque elas são ortogonais ao boost. Então a área não muda, a carga não muda. A própria fonte, que é o sigma, a densidade superficial de carga, também não vai mudar. Então o campo elétrico, que antes era sigma sobre ε0, continua sendo sigma sobre ε0. O que quer dizer que a componente que é paralela ao boost, elas não se alteram. Tá? Então nesse nosso caso aqui, né, a componente paralela ao boost é a componente X. A componente é X e é Y. Sabe?
O que eu posso fazer agora? Eu posso juntar todo esse conhecimento que a gente obteve desses dois experimentos mentais e fazer o seguinte, olha, se eu tiver um campo elétrico num referencial F que está apontando para qualquer direção, ou seja, tem componentes EX, EY e EZ, tá? E um outro referencial, que é o linha, tem um boost na direção X aqui, para ver na direção negativa, aqui nesse caso, né? Podia ser na direção positiva também, não há diferença, né? Eu vou ter uma modificação nas componentes que são ortogonais ao boost, ou seja, a componente Y e na componente Z, mas a componente que é paralela ao boost, ela não se modifica, continua igual, né? Lembrando que essa transformação é por um fator gama, onde gama, que é o fator de Lorentz, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, onde beta é V sobre C, V é essa velocidade relativa. Beleza? Deu para compreender? Tá? Então é isso que está acontecendo, né? Então a transformação, ela acontece dessa forma. Agora, né? Legal. Veja, eu estou fazendo na mão, fiz na mão de como essas transformações ocorrem entre os referenciais. O que já dá para perceber agora, tá? E tem que ficar bem claro na nossa cachola, é que essas transformações elas não ocorreram de maneira semelhante como as coordenadas se transformam. Lembram? E nem tem um tempo aí também. Nem tem um tempo nessa jogada, tá? Lembram que no caso das coordenadas, as coordenadas que são paralelas ao boost se misturam com o tempo e se transformam. Não acontece aí, certo? Isso quer dizer uma outra coisa. Isso quer dizer que campo elétrico não se transforma como um vetor posição normal ou como um quadrivetor. Então, o campo elétrico não se transforma como um quadrivetor. O campo elétrico não é quadrivetor. E pior ainda, campo elétrico não é nem vetor, tá? E é isso. Eu não vou discutir muito em cima disso. Vamos continuar um pouco mais, tá? Aqui eu faço uma generalização é uma gambiarra aqui para mostrar para vocês rapidamente, né? Que se eu tenho um campo elétrico, então, eu posso pensar, né, num boost qualquer, eu posso ter um boost em qualquer direção. A gente já fez isso também antes, né? Uma generalização rápida. Eu tenho um campo elétrico, esse campo elétrico está apontando para qualquer direção e eu tenho um boost em outra direção. O que eu posso fazer? Eu posso calcular o campo elétrico na direção do boost, que é o campo elétrico paralelo ao boost, e o campo elétrico ortogonal ao boost, né? Certo? A componente paralela é dada por essa expressão aqui, ó. Eu faço produto escalar entre E e V, um boost em qualquer direção, né? O que eu vou ter vai ser a componente na direção do boost do campo elétrico. Isso aqui é álgebra linear. Por isso que a álgebra linear é importante, por isso que a álgebra linear tem no primeiro semestre do curso de física, né? E aponta na direção de V. A componente perpendicular, aqui eu fiz a subtração, né, do campo elétrico, do vetor, menos o vetor paralelo. Tá? Eu posso fazer isso? Porque você acabou de falar que o campo elétrico não é um vetor. Não é. Né? No meu referencial ele é. Certo? No meu referencial ele é. No referencial F' ele é também. Agora, se eu quiser transformar entre referenciais, daí ele não vai transformar igual. Tá? Cadê? Tá lá. Eu poderia definir essa componente ortogonal da mesma maneira que eu fiz com o produto escalar aqui, usando o produto vetorial, mas não quis complicar muito aqui, tá? Você pode fazer se quiser em casa, só fiz a subtração. Daí o que eu sei? Eu sei que a componente paralela permanece igual ao boost, né? E a componente perpendicular, ela, né, aumenta por um fator gama, nesse caso. Certo? Então, acho que agora a gente entendeu, pelo menos até aqui, né? Como que ocorrem essas transformações de campo elétrico, né, quando observado de diferentes referenciais. Mas falta coisa ainda aí, né? Falta a gente definir como se transforma, por exemplo, o próprio campo magnético. Tá? Legal, mas antes de eu falar disso, como é que o campo magnético se transforma, eu quero fazer um exemplo com vocês, que é o seguinte. Eu quero calcular quanto que é o campo elétrico criado por uma carga em movimento.
A gente já fez isso, quer dizer, eu discuti isso logo no começo da aula aqui, né, na aula de física, na aula 7, perguntando exatamente isso. A gente não calculou em física 3, vocês nunca calcularam isso nem em nenhum lugar, né? Quanto que é o campo elétrico criado por uma carga que está em movimento, certo? E a gente já viu o quê? A gente viu que campo elétrico é algo que vai ser medido em valores diferentes para referenciais relativos, né? Relativísticos. Então vamos fazer esse experimento. Tá? Então o que eu vou fazer aí? Vou calcular isso. Quero calcular esse exemplo aqui, que é o seguinte. Ó, eu tenho uma carga elétrica, que é essa carga elétrica aqui. Essa carga elétrica, eu estou chamando o referencial dela de referencial F. Tá? Legal. E o meu referencial, que é o referencial do laboratório, bom, nesse caso agora, o referencial da minha cozinha, né, é o referencial linha. Tá? Essa carga elétrica, ela passa aqui na minha frente com velocidade V. Legal? Beleza. Se ela passa no meu referencial, que sou linha, com velocidade V, no referencial dela, sou eu, referencial F', que está indo para lá com velocidade V. Por isso que eu desenhei aqui. Ó. Cadê? Aqui. Tem o referencial F, né? Referencial F, em que a carga está parada, que é o referencial dela. E aqui sou eu, o referencial linha, que estou indo para lá com velocidade V. Certo? Tá. O que quer dizer que no referencial linha, que sou eu, é a carga que está indo para cá com velocidade V. Certo? Bom, veja. Eu sei, é confuso isso, mas a ideia toda que a gente está treinando aqui é para vocês poderem entender o que está acontecendo, né? Então é isso. O que eu sei? Eu sei calcular o campo elétrico no referencial que a carga está parada. A gente passou a física 3 toda fazendo isso. Física 3 toda calculando quanto é o campo elétrico estático de uma carga elétrica, de uma fonte. E a gente fez isso de várias maneiras diferentes, né? Aqui eu estou mostrando quanto que é o campo elétrico criado por essa carga aqui nesse referencial, em que ele está parado, né? A gente sabe calcular já. Num plano específico, que é o plano XY. Lembra que tudo, nesse caso, é simétrico, né? Então tem essa simetria esférica em torno da carga para esse campo elétrico. Só que para fazer essas contas e mostrar isso agora, eu vou usar esse plano, que é o plano Y e o plano YX aqui. Nesse plano, olha, numa distância R, eu tenho um campo elétrico. Esse campo elétrico aponta na direção para fora da carga Q, que a carga Q é positiva nesse exemplo, né? E uma coisa que é bom notar aqui é que o ângulo que o campo elétrico aqui faz com a horizontal é o mesmo ângulo θ, né, que essa distância faz com a horizontal. Não é certo? Por quê? Porque o campo elétrico sempre aponta na direção radial da carga, da fonte. Esse campo elétrico eu posso decompor ele na direção horizontal, que é a componente x, e na direção vertical, que é a componente y. Que por algum motivo eu desenhei aqui, tá? Desenhei aqui, é y e é x. Deveria ter desenhado aqui, ó, ex e ey, tá? Enfim, mas dá para entender, né? Nesse caso aqui. Aqui do lado eu tenho, né? Como eu calculo esses campos, campo elétrico no referencial da carga. Esse campo elétrico depende das posições x, y, z. Tem essa constante que é Q sobre 4πε0 no sistema internacional. Apontando na direção R, que é o versor, né? Esse versor depende da posição x, y, z, porque em 3 dimensões depende da posição. E o R, que é essa distância, né? R ao quadrado, depende também de x, y e z, porque né, pode ser por qualquer ponto no espaço aqui. Esse x, y e z que eu escrevi aqui são dependências, né? São os parâmetros dentro da função R versor ou do R vetor aqui, R quadrado vetor. Esse quadrado aqui está aqui no R, tá? E eu escrevi dessa maneira, que é a mais simplificada. Tá? Só tem que entender o que está acontecendo. Aí. Daí o próximo passo que eu fiz aqui foi decompor na componente x, né, esse cara aqui, que é esse cara aqui. Eu vou decompor na componente horizontal, que é esse cara aqui, e na componente vertical, que é esse cara aqui. A álgebra linear de novo, todo mundo sabe fazer isso. Né? Aqui eu dou mais uma massageada, fazendo o seguinte, calculando quanto vale, né, em função das coordenadas, quanto vale x sobre r, y sobre r,
e eu troco aqui essa dependência para eu tirar essa dependência com um θ, com esse ângulo aqui, para ficar nessa forma aqui, para ficar mais fácil para a gente fazer essa transformação. Então o EX ele se transforma dessa maneira, x sobre x quadrado mais y quadrado 3 meios, e o EY se transforma aqui, é igual, né? Mas aqui é o y. Né? Então esse é o campo elétrico que eu tenho no plano x e y no referencial F, que é no referencial da carga parada. Bom, mas isso a gente já sabia, a gente já calculou isso daqui um monte de vezes anteriormente, em Física 3, no ensino médio, vocês já fizeram isso, né? A pergunta agora que eu quero responder é, e no referencial F'? Para mim, que sou o referencial F', tá? A carga aqui está passando na minha frente com uma certa velocidade. Será que eu vou medir o mesmo campo elétrico que o campo elétrico da carga? Né? Lembra que o campo elétrico da carga é um campo elétrico que é esfericamente simétrico. Ela é igual em todas as direções em intensidade, formando inclusive as superfícies de potencial igual, né? As superfícies equipotenciais, que são esfericamente simétricas. Tá? Então vamos tentar responder essa pergunta aqui. Né? Então aqui eu tenho, no meu referencial, com o referencial F', essa carga aqui, ela está indo para a direita com velocidade v, no meu referencial, que tem, né, horizontal é o x'. Daí a pergunta que eu faço aqui é a seguinte, olha só, eu tenho uma certa separação para esse ponto, que é onde estou colocando o campo elétrico. Essa separação aqui eu vou chamar de R', que eu não escrevi aqui, R' vetor, né? Vou calcular o campo aqui. Veja, o campo elétrico aqui eu estou chamando de E', que tem componentes E'x e E'y. O ângulo que essa distância faz com a horizontal é θ'. O ângulo que eu botei entre o campo elétrico e a horizontal, eu botei α'. Por quê? Porque a princípio não é tão claro se esse campo elétrico ele é esfericamente simétrico, né? E pior, se ele é radial. Pode ser que não seja nem radial. Né? Porque veja, o campo elétrico nesse ponto, para a carga elétrica está aqui, vindo para essa direção. Carga elétrica aqui, estou medindo o campo elétrico, né? Campo elétrico E. A informação do campo elétrico para chegar aqui, ela não pode ter vindo da carga elétrica quando a carga elétrica está aqui. Então você pode perguntar, mas por quê, professor? Porque toda a informação ela demora um certo tempo para viajar daqui até aqui, não é verdade? Bom, e quanto tempo se demora? Depende da distância, mas eu sei com certeza que a máxima velocidade que essa informação pode viajar é a velocidade da luz, que é a velocidade c. Então, se eu meço o campo elétrico aqui, com a carga aqui, nesse tempo agora, o campo elétrico que está aqui não foi criado agora. Ele foi criado em todos os instantes anteriores do movimento dessa carga elétrica. Tá? Então, aqui o negócio fica cada vez mais interessante e mais complexo, né? A gente vê em detalhes como funcionam essa criação de campo elétrico ou depois de potencial elétrico em todo o espaço em teoria eletromagnética 2, usando funções de Green, que são funções que criam os potenciais retardados para poder calcular isso. Então não é algo tão trivial. Só que agora, né, acho que a gente consegue massagear e compreender melhor essas transformações. Tá? Então, como não fica claro se é esse mesmo ângulo, eu vou deixar ângulos diferentes aqui. Eu vou utilizar as equações de transformação que a gente encontrou até agora, e depois a gente vai analisar de novo esse ângulo. Tá? Legal. O que eu sei disso tudo? Né? Eu sei que das equações que eu cheguei, né, de transformação do campo elétrico, vamos voltar aqui rapidamente, né? Eu cheguei aqui, ó, nessa expressão para o campo elétrico na direção x e nessa para a componente do campo elétrico na direção y, que dependem de x, y e z. Legal? Só que agora, o que eu sei? Eu sei que a componente x e a componente y, elas vão se alterar de alguma maneira. Por quê? Porque, olha só, o x é uma coordenada que está na direção paralela ao boost. Então, ele vai se misturar com o tempo entre os referenciais. Né? O tempo no referencial da carga é o tempo t, referencial f. E o tempo no meu referencial
que é o referencial linha, é o tempo t', né? Então, x é igual a gama menos bct' mais x'. Então, essa é a transformação de como as coordenadas entre os dois referenciais vão se gerenciar, né? Veja que isso, né? Para o referencial linha, que sou eu, o referencial f está indo para lá com velocidade v. Então, essa é a equação de transformação. Analisem com cuidado aqui, tá? Porque o que pode confundir nessa expressão é que eu escrevi, né, nas aulas anteriores o que era linha de outra maneira. Era linha aqui, daí sem linha aqui, certo? Só que não é isso que eu quero, porque eu quero transformar os x e os y da minha equação anterior em x' e y'. Então eu quero descrever todo o campo elétrico nas coordenadas do campo elétrico no referencial linha, no meu referencial com o referencial f'. Tá? Então vejam isso. Pode ser que não seja tão trivial de chegar nessa solução, certo? Mas eu já expliquei o que ela significa, né? Então tentem compreender agora um pouquinho mais sobre isso. Tá? Bom, o que eu sei também é que a componente que é paralela ao boost, ela não se altera, e a componente que é ortogonal ao boost, ela vai aumentar por um fator gama, certo? Foi a conclusão que a gente acabou de chegar, né, um pouco anteriormente aí. Né? Daí eu tenho aqui, né, a componente ortogonal, desculpa, a componente paralela a EX, que é igual a EX, então permanece igual. Legal. Então quer dizer que EX' é igual a EX, que é igual a mesma coisa. Tá? Só que x' não é mais x', olha só. X não é x'. X é gama x'. E eu estou considerando aqui para o tempo igual a zero. Né? Pensando que eu estou fazendo a medida nos dois referenciais quando os relógios estão sincronizados com o tempo igual a zero. Senão eu tinha que botar o tempo aqui, ia ficar um tempo aqui. Né? Não ia estar errado, mas ia ficar um tempo atrapalhando a análise do que eu vou fazer agora adiante. Então, x vira gama x', então x vira gama x', e a expressão final é essa, ó. Gama é Q sobre 4πε0, gama x' sobre gama quadrado, x' quadrado, mais y' quadrado elevado a 3 meios. Essa é a componente x no referencial linha. E a componente y e y' é igual a gama e y, que é igual a Q sobre 4πε0, né? Eu tenho um gama aqui, e o EY também é EY sobre isso. Agora transformo as coordenadas, y continua sendo y', x agora vai virar gama. E EY então vira Q sobre 4πε0, gama y' sobre gama quadrado, x' quadrado mais y' quadrado elevado a 3 meios. Né? Então cheguei nessa expressão. Né? Veja que essa expressão ela é diferente. Né? Então olha só. O que eu fiz até agora nessa expressão? Eu cheguei aqui com vocês, deixa eu alterar aqui. Ó. Isso aqui é o que acontece no referencial F, que é o referencial da carga parada, e essas são as expressões para o campo elétrico nesse referencial. Né? E o ângulo aqui no referencial da carga parada é o mesmo. Por quê? Porque a separação, né, do campo e da fonte ela é radial, e o campo elétrico sempre aponta na direção radial. Isso também a gente já viu. Né? E depois eu fiz a análise para esse caso aqui, ó, que é o caso para carga elétrica em movimento no meu referencial. Né? E agora eu quero descobrir, por exemplo, eu cheguei nessas expressões, né? O EY' e o EX'. Então tá aqui, são essas expressões. Tá? E eu comentei lá no início que eu não sei se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Tá? Essa é a pergunta que eu teria que responder. E é o que eu faço aqui. Olha só. Vamos verificar se o ângulo de inclinação é linha, né? Ou seja, alfa'. Quanto que vale esse alfa'? Se eu voltar aqui, ó, alfa', ele vale a tangente de alfa, tá? É a componente vertical, que é o EY, sobre a componente horizontal, que é o EX. Essa é a tangente de alfa. Se eu calculo isso, eu descubro que toda essa conta aqui só sobra y' sobre x'.
Então quer dizer que o arco tangente dessa quantidade, y' sobre x' é o α', certo? Só que esse arco tangente de y' por x' é o próprio θ', que é o ângulo, né, com que a separação do ponto à fonte faz com a horizontal. Então, o resultado aqui, que depois de toda essa transformação que eu fiz, o ângulo é o mesmo. Então, aparentemente, o que está acontecendo, né, é que a separação... Deixa eu desenhar aqui. Eu tenho a carga aqui, ela está indo para cá com velocidade v, né? E eu estou calculando o campo elétrico nesse ponto. Eu tenho uma separação aqui, que é o R', e eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo θ', com a horizontal, com x, e aqui está o E'. E eu cheguei na conclusão de que esse ângulo que ele faz com a horizontal, que eu chamei de α' antes, também é θ'. Olha que bacana. Isso quer dizer que o campo elétrico, né, mesmo aqui agora, com a carga elétrica na minha frente com uma certa velocidade, ele continua sendo um campo elétrico radial. Então, continua radial. Né? Não muda essa quantidade, ela continua sendo radial. Tá? Mas essa aqui é uma informação incompleta. Veja, o campo continua sendo radial. Tá? Daí eu quero analisar uma outra coisa importante, que é a seguinte. O campo é radial. Né? Veja, eu descobri que o campo é radial, dessa análise do ângulo. Eu quero calcular agora quanto que é o módulo desse campo elétrico. Né? Eu sei que o módulo do campo elétrico, no referencial em que ele está parado, é isso aqui. Né? Eu tenho aqui, vou fazer aqui um parênteses rapidamente. O campo elétrico E vale Q sobre 4πε0 R versor sobre R ao quadrado. Né? Isso vale quanto com relação ao módulo? O módulo de E, ele vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R ao quadrado. Isso aqui, né? Que é a distância, então, R é a distância de E, né, até a fonte, até a carga. Isso mostra uma outra coisa. Isso mostra que se eu tenho uma carga elétrica aqui, que cria um campo elétrico em todo espaço, então nesse ponto aqui, numa distância R, ele vai apontar para cá com o campo elétrico E. Numa mesma distância aqui, R, esse campo vai estar para cá, uma distância E. Todos os campos que estão à mesma distância R da fonte, né, com raio R, também vão ter o mesmo módulo. Isso faz com que o campo elétrico ele seja esfericamente simétrico. Né? Não é esfericamente simétrico. E cria aqui, né, essas superfícies de mesmo potencial, essas superfícies equipotenciais. Legal? Tá. Mas veja só o que acontece agora para o meu referencial F' quando a carga está em movimento. Quando a carga está em movimento, né, eu vou calcular aqui quanto que vale essa quantidade, que é o módulo do campo elétrico. Eu vou deixar, eu comecei a fazer as contas aqui e vou deixar para vocês depois fazerem isso um pouco mais com cuidado em casa, né, porque isso dá umas continhas aí para fazer, mas é conta de somar e multiplicar e dividir, certo? Não tem nada mais complicado que isso. E você vai notar que o resultado do meu campo elétrico vale isso daqui, ó. Vale E quadrado. Opa, deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Pronto. Vale... Opa, o que está acontecendo? Aí. Tá? Olha só. O E, módulo de E, vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R' ao quadrado. Isso aqui, né, se ele tivesse parado no meu referencial, mas ele não está. Ele está em movimento no meu referencial. Olha o que aparece. Aparece um fator, que é um fator 1 menos beta ao quadrado, onde beta é V sobre C, né? E sobre 1 menos beta ao quadrado, seno ao quadrado de θ',
θ' que é o ângulo agora, né, elevado a 3/2, né? Ou seja, a intensidade do campo elétrico, que é essa parte aqui, ela depende do ângulo agora, né? Então aqui está a fonte, com a carga elétrica que está indo para cá com velocidade v. Aqui está o ponto onde eu estou medindo o campo elétrico. Aqui eu vou ter um valor, na mesma distância, mas no ângulo diferente, eu vou ter outro valor, na mesma distância, no ângulo diferente, outro valor. E esse é o gráfico que eu faço aqui, ó. Eu tenho o gráfico do módulo em função do ângulo, né? Para o ângulo 0 eu vou ter algum valor, daí para o ângulo de π sobre 2, 90 graus, eu vou ter o máximo valor, inclusive. Se eu continuar, eu vou ter valores diferentes, ele vai variar dessa forma aqui, que é essa expressão, de como varia essa expressão aqui, né? Você pode fazer esse gráfico aqui no Wolfram Alpha, se quiser, para verificar que essa é a dependência, né? Então veja que agora, né, ocorre uma dependência do campo elétrico com o ângulo, né? Então se eu voltar aqui, que está logo aqui nessa minha salada que eu fiz, está aqui, ó, né? O módulo do campo elétrico é igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre R' ao quadrado. Eu tenho aqui essa quantidade, que é uma constante, na verdade, né? Para um certo ângulo. Então, ele depende do ângulo. Então, o campo elétrico agora, ele tem valores diferentes. Então, se eu voltar aqui, ó, aqui, né? Nesse caso aqui, se eu fosse por referencial linha, esse cara ia ter uma certa velocidade nessa direção. Aqui ele teria um campo elétrico linha para um ângulo 0. Aqui teria um outro campo elétrico linha para um outro ângulo θ', e assim por diante, né? O campo elétrico tem valores diferentes para o ângulo, para a mesma distância, mas para ângulos diferentes, né? O que quer dizer também, se você notar, né, é que eu tenho então a carga elétrica aqui, indo para lá com certa velocidade. Aqui ele numa distância r, vai ter um certo campo elétrico. Aqui eu vou desenhar um tamanho E', tá? O tamanho do vetor, né, vou associar com o tamanho da intensidade dele. Numa mesma distância, aqui, esse vetor é maior, né? O vetor é maior porque ele é mais intenso. E na mesma distância aqui também, né, na vertical, R', tudo R', né, vai ser maior ainda esse ângulo aqui, E', né? Certo? Ou seja, tem essa dependência, né? Daí eu posso também ir para trás, né? Isso aqui também funciona aqui na direção para trás da partícula e por aí vai. Se eu for representar essa dependência na forma de linhas de campo, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma deformação das linhas de campo, e essa deformação faz com que eu tenha mais linhas de campo, né, se concentrando na direção do plano da partícula quando ela se movimenta com velocidade v, né? Então, nesse plano aqui, a intensidade é maior do campo magnético elétrico do que nos outros planos na frente dessa partícula, na frente do campo elétrico, tá? Certo? Eu sei, esse negócio não é tão fácil da gente poder assimilar, tá? Mas eu peço para que vocês façam essas contas em casa para poder compreender, né, de novo, como é que eu cheguei nessa conclusão. E é isso. Então, acho que a gente conseguiu aqui, pelo menos, fazer uma revisão rápida aí de calcular, né, como que deu para fazer essa transformação do campo elétrico e desse experimento, né, do campo elétrico criado por uma carga em movimento, né? Então veja, nessa aula o que a gente fez foi discutir como o campo elétrico se transforma, né, nas transformações de Lorentz, e viu também um exemplo que é o campo elétrico criado por uma carga em movimento, como que ela é vista no referencial em que ela está em movimento. Faltam algumas coisas, né? Porque uma carga em movimento ela cria também campo magnético, né? Lembram disso? No campo magnético a gente não calculou isso. Falta também descobrir como que o campo magnético se transforma num referencial em movimento, tá? Então, o campo magnético criado no referencial, se eu tenho um referencial que está em movimento, como ele mede esse campo magnético,
tá? Então falta discutir isso também. E a gente vai fazer isso nas próximas aulas, também fazendo um experimento mental para poder responder essa pergunta, tá? Então é isso. Então até a próxima aula. Aguentem firme aí, né? E me mandem perguntas. Se tiver pergunta, me manda um e-mail, entre em contato comigo, tá? Se inscreve no canal para receber os novos vídeos, tá? E entra no meu site para acessar as notas de aula, os áudios e por aí vai. Legal, pessoal? Então é isso. Até mais. Tchau. Fui.